Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô vindo aqui bater um papo sobre laringomalácia. Eu recebi uma mensagem aqui no Instagram me perguntando, fala um pouquinho sobre laringomalácia. E quando eu olhei ali no meu feed, eu acho que não tem nada a respeito desse assunto. Então resolvi fazer um videozinho bem completo pra gente entender bem o que é a laringomalácia. Vamos lá? Bom, então a laringomalácia, ela é uma malformação congênita da laringe. O que é isso? O bebezinho, quando ele nasce, ele tem essa região do pescoço, que é chamada laringe, por onde o ar passa para ir para o pulmãozinho dele. Na laringomalácia, esse túnel que tinha que estar bem aberto, quando a criança vai inspirar, puxar o ar para dentro do pulmão, essa estrutura ela colapsa, ela fecha e o ar passa com dificuldade. E esse ar, quando passa com dificuldade, ele passa de uma forma turbilionar e ele vai fazer um barulho, um assobio. Então pensa numa janela aberta, o ar passa sem dificuldade, não faz barulho, e quando a gente deixa ela mais fechadinha, o ar passa de uma forma turbilionar e faz aquele chiado, aquele barulho. Então, a laringomalácia é isso. E ela vai gerar esse estridor, esse barulho, quando a criança vai inspirar. Inspirou, fez o barulhinho, e aí a gente pensa em estridor laríngeo e a gente tem que acender uma luzinha, uma anteninha, para laringomalácia. Então, é muito comum, é a malformação congênita da laringe mais comum, e ela começa a dar sintomas ali a partir da segunda semana de vida do bebê. E aí ela tem um pico ali nos primeiros meses, ali por volta dos 6 meses de vida do bebezinho. E os sintomas, a gente já falou. Então, a criança vai inspirar, vai puxar o ar para dentro do pulmão, faz esse barulho, esse ruído, né? E piora quando a criança tá mais agitada, quando ela tá chorando, quando ela tá irritada, quando ela tá alimentando, mamando, né? Ela vai chorar, ela vai irritar, colapsa ali ainda mais e aí o ar passa com essa dificuldade e faz esse ruído. E tende a melhorar esse barulho, essa intensidade desse barulho quando ela tá mais calminha, quando ela tá em repouso, ou então quando ela tá com o pescocinho mais inclinado para cima, porque ali facilita a abertura da laringe, tá bom? E quando que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Então tem que ter esses sintomas, geralmente vem encaminhado pra gente pelo pediatra, pelo médico, né? E aí, quando a gente avalia essa criança, ela tem esses sintomas que a gente conversou, e a gente vai fazer uma fibronasolaringoscopia, que é uma câmerazinha que vai entrar no nariz da criancinha, com ela acordada, e vai olhar assim de cima as estruturas ali da região do pescoço, da laringe. E aí ela acordadinha, ela vai estar chorando, a gente vai conseguir ver ali esse colapso durante a inspiração. É claro que é muito variável isso aí, né? Tem crianças que vão ter um quadro muito leve e tem crianças que é a minoria que vão ter um quadro mais importante, mais nítido da gente visualizar ali essas estruturas, esse inchaço da região da laringe, esse excesso de pele, de mucosa que fica ali obstruindo essa via aérea da criança, tá bom? Mas a gente vai fazer o diagnóstico assim, história clínica, mais a fibronasolaringoscopia, olhar, tá bom? Graças a Deus, a grande maioria dessas crianças, mais de 90%, vão melhorar sozinhas, com o tempo. A gente vai precisar só observar, então acompanhando ali de perto, para ver se aparece algum sinal de alarme, algum sinal de gravidade. Quais são esses sinais de gravidade? É uma criança que tem um quadro respiratório mais importante. Ela tem falta de ar? Ela fica roxinha quando fica com falta de ar? Ou é uma criança que não consegue alimentar? É uma criança que engasga? É uma criança que tosse o tempo todo, que pode aspirar? Então, a gente vai observar se ela tem esses sinais de alarme ou não. A gente vai estar sempre acompanhando. Mas até o 2º ano de vida tende a melhorar. Então, eu acho que o ponto mais importante é orientar essa família que chega muito aflita no consultório,
e falar, olha, a grande maioria, mais de 90% vai melhorar de forma espontânea, a gente vai estar acompanhando de perto, vai estar sempre voltando aqui, se aparecer assim, assim, assado, algum sinal de alarme, a gente pode dar um passo a mais. Então, esse é um passo muito importante. E o que seria esse passo a mais? Bom, então a gente sabe que a laringomalácia tem uma grande relação com o refluxo. Por quê? Porque a laringe é uma estrutura onde tem um tubinho que vai para o nosso pulmão, levar o ar para o nosso pulmão, e um tubinho que vai para o nosso estômago, levar o alimento. E eles ficam ali um do ladinho do outro, tá bom? Quando a gente tem esse colapso da laringe, gera uma pressão no tubinho que vai para o estômago. Esse conteúdo do estômago pode refluir para o esôfago, que é esse túnel, né, esse tubo que vai para o estômago, e chegar na nossa laringe, que é o refluxo laringofaríngeo. E esse conteúdo na laringe gera mais inchaço da laringe, gera mais, inflamação local e piora ali esse estridor quando a criança, esse ruído, quando essa criança vai inspirar, respirar, né? Então, em algumas crianças, a gente vai entrar com... Bebê naturalmente já tem esse refluxo, né? Mas esse aí já é um refluxo mais patológico. O que é isso? Um refluxo associado já com doença. Então, nessa criança, talvez seja importante a gente entrar com alguma medicação, entrar, claro, com aquelas medidas anti-refluxo, né? E cirurgia, precisa fazer cirurgia? Na minoria dos casos, que são aqueles casos graves, que a gente falou daqueles sinais de alarmes bem importantes, aí existe a possibilidade, mas é para minoria. A grande maioria vai melhorar com o tempo e com a gente ali só acompanhando essa criança de forma regular. Deu para entender? Não é um tema que todo mundo já ouviu falar por aí, mas quando uma família recebe esse diagnóstico, ela fica muito, muito aflita e a gente tem que explicar direitinho, falar que é uma doença benigna, que tende a melhorar com o tempo e que a gente vai acompanhar ali de pertinho, tá bom?